Olá, nós começamos 2022, infelizmente, com uma preocupação renovada, em especial com as áreas estruturais do governo, na educação. Para isso, iniciamos o ano atualizando com você as informações que vão no plenário, que se discute em relação às ações e os compromissos do governo municipal. Está conosco a vereadora e presidente da Comissão de Educação, Chiara Ranieri. Chiara, muito obrigado por nos receber em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru para dar o ponto de partida de temas que ainda são desafios e outros que vieram de 2021 para falarmos hoje em especial sobre educação e algumas dessas ações. Olá, um feliz 2022 a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, para falarmos de pontos importantes desse início de ano e que mexem com certeza com áreas em que nós temos uma maior atuação, em especial a educação e a assistência social. E eu é que agradeço a oportunidade. Chiara, falamos aqui ao longo do ano de uma série de desafios com ações que tem disponíveis, inclusive, para o nosso ouvinte e o telespectador da TV Câmara, todos os conteúdos lá na página da TV Câmara no YouTube, como, por exemplo, a questão da experiência de Campinas, de uma iniciativa específica que você fez para a questão do Vale, dentro do regime de assistência social, diferentemente da questão das cestas básicas, a questão do planejamento da educação em relação às unidades que já vinham com a demanda em relação a reformas e ampliação, mas antes de falarmos disso, vamos ter que inevitavelmente começar pela questão da compra, de aquisição de imóveis nos últimos dias do ano de 2021, somando um pouco mais de 34 milhões e 800 mil reais. Você apontou ainda na reunião extraordinária do final do ano que você tinha discutido como Comissão de Educação chamada pela então secretária Maria do Carmo Kobayashi lá em agosto, junto com os vereadores da comissão, a questão de 2 imóveis para novas escolas. Como que você viu o desfecho deste montante e dessas unidades? Bom, em primeiro lugar, eu acho que houve uma falta de diálogo muito grande, entre o executivo e o legislativo na questão dessas desapropriações que foram apresentadas em diário oficial, que foi por onde nós tivemos conhecimento. Inicialmente, em 27 de agosto do ano passado, nós tivemos uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, onde estavam presentes a secretária municipal de Educação, a professora Maria do Carmo Kobayashi, e também o secretário municipal de Finanças, o Everton Basílio, e as equipes das secretarias. Eu, o vereador Coronel Meira e o vereador Serginho Brum, como Comissão de Educação aqui da Câmara, onde nos foi apresentado, na verdade, a intenção da Prefeitura, da Secretaria de Educação, em adquirir 2 imóveis para que escolas que precisam de reforma pudessem ser transferidas para esses imóveis e de maneira rotativa, porque seriam 2 imóveis para abrigar. Veja bem, na época a discussão era uma escola de educação infantil e uma escola de ensino fundamental, onde rotativamente as escolas que precisariam de reformas complexas, que os alunos precisassem ser transferidos do prédio, pudessem ser transferidos para essas 2 escolas. E na verdade nos foi apresentado prédios de escolas, Na verdade, nos foi apresentado o prédio do Damásio, que é uma escola, mas é uma escola que não é uma escola convencional, Porque trata-se de cursos, treinamentos, em especial mais na atividade remota e ensino à distância.
numa localização que tem um problema de trânsito intenso, principalmente em função de duas escolas grandes que estão localizadas na região, que é ali a região dos Világios, eu estou falando do prédio do Damásio, né? E que na oportunidade nós falamos a respeito da dificuldade, né, da localização e também da adaptação do imóvel, porque seria uma escola para abrigar a educação infantil. E aí uma coisa que chamou um pouco a atenção foi a questão do transporte, já que as crianças da educação infantil não são transportadas, né, pelos ônibus que fazem o transporte da educação. Então, essas situações ficaram explícitas pela comissão, né, no sentido de que o imóvel precisaria, além de tudo, ser adaptado. Existia esse problema do transporte, né, não só do trânsito, mas de crianças serem transportadas para esse local, né, de ser, né, um local que talvez não fosse o mais adequado. Enfim, esse imóvel especificamente, a comissão apresentou bastante restrição. Um outro imóvel que foi apresentado, e nesse, na verdade, nós avaliamos como um imóvel interessante até, foi o imóvel onde funciona a STAF, que é uma escola também, mas é uma escola de treinamento, de formação, né, de segurança. Então, eu conheço bem o prédio, é um prédio muito grande, e que, do meu ponto de vista, seria fácil adaptar para uma escola de ensino fundamental, né? Ali tem refeitório, tem inclusive dormitórios, né, que poderiam ser transformados em salas, tem salas de aula, auditório, tem área verde, tem, enfim, um prédio muito grande, né? Mas na ocasião, eu já sabia, né, da venda do Guedes, do prédio do Guedes, e comentei, né, já que a intenção seria ter imóveis que pudessem abrigar escolas, que talvez fosse mais interessante a Secretaria de Educação adquirir imóveis de escolas. Nós tivemos algumas escolas que fecharam durante a pandemia, né? Em vários locais. Então, eu acho que seria interessante essa busca. Mas a localização do Guedes é uma localização e uma estrutura de prédio bastante interessante. Não para atender as crianças daquela região, porque acho que não é o caso, né? É o caso de transferir crianças de escolas em regiões diferentes para um prédio numa localização mais central, né? De maneira que essas escolas que precisam de reforma pudessem ser reformadas. Então, até comentei com a professora Maria do Carmo na época sobre esse prédio, e a professora Maria do Carmo confessou que já tinha ido no prédio, já estava sabendo, né? Como ainda era uma situação mais sigilosa, não era, as pessoas não sabiam, né, dessa venda do prédio e da escola, e a professora Maria do Carmo já estava sabendo, já tinha ido, já conheceu e estava realmente encantada com o prédio. E eu acho que essas duas situações foram situações que tiveram um início de discussão com a Câmara, que do nosso ponto de vista como Comissão de Educação foi importante. Discordando ou concordando, houve um diálogo. Agora, o que aconteceu em dezembro não tem nada a ver com isso. Isso só para quem nos acompanha, para reforçar, é exatamente esse lapso temporal aí, vamos dizer assim. Isso foi em agosto. De uma quantidade de 13, então, ou 4 imóveis, se fosse o caso,
de interesse da educação, com todo o sigilo que era necessário para a negociação, mas para abrigar unidades de escola. Em dezembro vieram 16 imóveis, totalizando no total quase 35 milhões de reais, inclusive com a staff desses que você comentou, tendo sido aberto o processo para a escola, mas em função de um laudo, de um tanque de combustível a 17 metros ali, o que teria um problema com a legislação, enfim, mudada agora no final do ano para ser a sede da secretaria. Pois é, isso é uma tristeza imensa. Para quem é da educação, eu tenho que confessar aqui para vocês que eu me senti traída, porque o que nós vimos durante todo o trabalho nosso na Câmara, em termos de prédios escolares, com necessidades de manutenção, com necessidades de reforma, com necessidades de ampliação. E aí um parênteses especial para as crianças de creche, que a gente sabe que há uma demanda que a gente não consegue ter um ritmo, né, que supra essa demanda de vagas, né? E eu sempre falo, quando a gente olha para essas vagas da creche, a gente não olha só para a criança que está indo para a escola aprender numa idade muito de base ainda, né? A partir dos 4 meses. A gente não olha só para isso. A gente olha pelo lado social. A gente olha pelo lado de mães que param de trabalhar, né? Porque estão em final de gestação, tem bebê e muitas vezes não voltam para o mercado de trabalho. Por quê? Porque não tem estrutura familiar que suporte os cuidados com os filhos enquanto essa mulher possa trabalhar. Então, há um problema social muito grande, porque é uma renda familiar, né, de um membro da família que deixa de compor, né, esse núcleo familiar e que chega num momento muito difícil, porque um bebê, mais um integrante na família, ele é algo que chega a trazer novas despesas familiares. E isso, né, é algo muito difícil da gente equacionar. A única estrutura social que nós temos hoje é a escola, que na verdade é o melhor lugar para as crianças se desenvolverem, né? É o melhor lugar para as crianças serem cuidadas. Então, assim, é uma estrutura que não pode faltar. Não pode faltar. Então, falar em creche, às vezes as pessoas acham que a creche é para mãe, né? E não é isso. A creche é algo, né? É um instrumento, né, não só de desenvolvimento da criança, mas um instrumento social. E durante a pandemia, quando nós vimos as escolas fechadas, nós falamos o tempo todo sobre esse caráter social. E por mais que a escola, às vezes, não queira assumir tanta responsabilidade, né, porque a escola é formada por educadores, né, e a sua base, na verdade, é a formação, é o desenvolvimento da criança, quando a gente fala da educação municipal, né, creche, educação infantil, ensino fundamental. Então, a gente está falando de desenvolvimento de criança, mas a gente não pode esquecer do caráter social da escola, hipótese alguma. Então, quando a gente vê essa inversão de investimento, e quando a gente fala de 34 milhões, a gente está falando de um campus escolar que poderia ser construído. Porque eu vou dizer, eu tenho uma experiência com campus universitário, né? Que de prédio não tem 34 milhões, eu vou dizer que tem mais de 20 cursos dentro da instituição, de nível superior. Construído de forma modular, com área de estacionamento. Exatamente. Para esta finalidade. Então, quando a gente fala de 34 milhões, a gente pensa na grandiosidade do que
poderia ser feito na educação municipal e que foi picotado, recortado em situações que em nada vão melhorar a qualidade da educação do município e nada vai resolver, né? Comprar terreno, gleba, colocar o prédio da educação, olha, é algo assim que não tem a urgência. Não é a urgência, não é a prioridade no momento, né? Mas nós estamos deixando de pagar aluguel. Mas está sobrando dinheiro na educação. Sobrou 34 milhões. Então, assim, investe primeiro onde precisa, investe em escola, resolve o problema das escolas, amplia a vaga onde precisa e depois, né, já que tem esse centro administrativo sendo pensado aí, ainda mais depois de uma apresentação daquele centro administrativo, vir comprar prédio para abrigar a Secretaria da Educação. Sem falar do prédio da estação ferroviária que já foi comprado com recursos da educação, né? Com recursos, aliás, daqueles 25% obrigatórios anuais, os mesmos 25% que fizeram com que a prefeitura desapropriasse esse monte de prédios, 16 desapropriações, e que também não serviu para nada até agora, né? Aquele prédio abandonado que antes não era da prefeitura e agora é da prefeitura. Agora não, né? Há quantos anos é da prefeitura? Vereadora, a senhora aponta um parêntese aqui que me permita, na verdade, essencial para a sequência da nossa conversa aqui. Embora a creche sempre tenha sido um tema, inclusive da sua experiência na vida pública, eu não me recordo aqui como jornalista dessa ênfase da gente colocar agora, dessa preocupação que a senhora coloca da creche como instrumento social. Não é só simbólica essa frase em função do filho, olha a problemática disso, e da família com a mãe, a gestação ser sinônimo de desemprego. No momento em que nós temos no centro do volume ainda de estoque de desapropriações, para lembrar, na área de demanda, uma desapropriação na área da estação no centro ali, que pela escolha do atual executivo não será destinado também para a creche das mães comerciárias, por exemplo. Pois é, no começo do ano a gente vê uma apresentação belíssima, né? Toda elaborada, com movimento. Nós vimos a estrutura educacional que ia ser colocada no centro da cidade, né? E em menos de um ano isso se perdeu. Que planejamento existia no início desse governo para a educação? E que planejamento é esse que existe agora? Um governo que não tem planejamento não tem nada. É um governo perdido. E é isso que nós estamos vendo, não só na educação, mas na educação a gente acompanha de modo muito mais próximo e com alguma experiência. Então, assim, planejamento na educação não existe, né? O que nós vimos agora no final do ano foi um corre-corre para quê? Para conseguir dar conta da lei de responsabilidade social, da lei de responsabilidade fiscal e os 25% da educação serem empregados na educação, né? Foi isso. Resumidamente, foi isso. E eu não acredito que isso tenha saído da cabeça de uma professora experiente no magistério, com ideais e valores muito alinhados com uma educação de qualidade, como a professora Maria do Carmo Kobayashi. Eu ainda quero entender de onde veio essas 16 desapropriações, porque eu não acredito que possa ter vindo da secretária municipal de educação. Então, acho que a prefeita tem que repensar qual é o papel dela como gestora, como chefe de um executivo de uma cidade como Bauru. As decisões são dela. Então, o alinhamento começa com quem é líder maior no município.
Nós temos um problema muito sério hoje. Nós estamos parecendo uma cidade desgovernada, que nós não sabemos para onde nós vamos chegar, e o que nós estamos vendo, na verdade, é um caminhar muito ruim. É uma direção torta e que não vai chegar num bom lugar. Essa é a minha visão, é uma visão de alguém que se preocupa muito com a cidade e, em especial, com a área de educação, com a área da assistência social. Eu acho que nós estamos indo para um caminho que não é o caminho que nós queremos para a cidade. Vereadora, dentro da educação, hoje em especial como presidente da Comissão de Educação, também como parte desse processo de excesso de arrecadação superavitária no primeiro ano, que passou de forma geral acima de 113 milhões com os dados consolidados até o final de 2021, com os efeitos do novo Fundeb, que gerou mais recursos ainda adicional para o Caixa, que entraram nesse montante de corrida de compras que a senhora já comentou. Foi necessário, ou pelo menos o governo resolveu assim, um rateio que desagradou a todos do sentido do meio de 9.979 milhões de reais do chamado abono, seja o que for. Aí, nesse caso, o Executivo agiu inverso. Ele tentou chamar a Comissão de Educação para dividir, socializar essa discussão no final do ano. Ou no início, agora de 2022, para ser mais exato. Veja bem, nós não gostaríamos que tivesse sobrado recursos do Fundeb. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar isso. Faltam professores, faltam profissionais na educação. E não falta pouco, não. Falta muito. Nós temos uma escola fechada, né? Esse ano todo poderia ter funcionado uma escola que está pronta e não tem profissionais para trabalhar. Em função de pandemia, né, de legislação federal, não se pode contratar, não se pode fazer concurso e tudo mais, enfim. O que aconteceu esse ano, possivelmente não se repita mais, né? Mas houve uma sobra. Ótimo, os profissionais da educação ficam felizes, né? Porque vão receber um recurso que não estava previsto nos 13 pagamentos desse ano de 2021. Ótimo, né? E aí veio a discussão. Quem recebe os recursos do Fundeb? Só os profissionais do magistério ou toda a equipe? Nós fizemos a discussão na Câmara, aprovamos uma lei, em seguida nós tivemos uma lei federal, acabou o problema, então todos, o que é justo, do meu ponto de vista, justo, todos recebem os recursos, né? Já que o recurso ele serve justamente para isso. Agora, a forma do rateio é algo, né, que poderia ter sido discutido melhor pela Secretaria de Educação. E aqui eu quero dizer o seguinte, todas as vezes que a Secretaria de Educação chama a Comissão de Educação desta casa, prontamente a comissão atende, né? E houve uma chamada a semana passada para a Comissão de Educação, mas não veio da Secretaria de Educação, veio do chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Bauru, que é o ex-secretário municipal de Educação de Agudos, que nós aqui da casa, né, não reconhecemos como alguém da educação. Alguém da educação é a professora Maria do Carmo Kobayashi, secretária municipal de Educação. Quando houve essa chamada, eu não estava em Bauru, né? Mas alguns vereadores da comissão me parece que atenderam o chamado, né? No caso, nós somos em 3, me parece que os 2 vereadores da comissão atenderam a esse chamado. Eu não atendi porque também não estava em Bauru, mas acho que essa discussão é uma discussão que precisaria ter sido feita
os profissionais da educação. E não precisa, na verdade, não precisa da Câmara para ouvir os profissionais da educação. A Secretaria da Educação ouve os profissionais da educação rapidamente, né? Agora, poderia sim, desde que a discussão fosse para ouvir e decidir a partir do que fosse ouvido. De qualquer forma, uma discussão que mexe com recursos nunca vai agradar a todos. Se a discussão fosse para ratear de forma igualitária valores fixos para todos os profissionais da educação, e aqui a gente está falando de aproximadamente 2.700 profissionais, aproximadamente metade do magistério, metade da equipe, né, de apoio da educação, nós teríamos aí algo significativo, mas que não estaria atendendo a expectativa daqueles que recebem um pagamento, né, referente ao serviço fim da educação, né, o profissional do magistério, e que tem uma remuneração maior e que tinha expectativa de receber mais. E em contrapartida, os profissionais do apoio que têm um salário menor se sentiriam mais amparados. Uma discussão que poderia ter sido ouvida. De qualquer forma, pensa bem, a gente tem metade dos profissionais de um lado e metade dos profissionais do outro. A discussão sempre vai ser um pouco equilibrada, né? No sentido de que um quer mais e o outro também quer mais. Então, é uma discussão difícil. Agradar, eu tenho certeza que não agradaria a todos em nenhuma das hipóteses, né? Então, eu acho assim, é uma decisão de executivo. Eu acho que o governo peca em não discutir, né? E não é discutir comigo ou com a Comissão de Educação, é discutir com a sua base, né? Nós tivemos na saúde um mesmo problema aí de gratificação que foi distribuída para parte dos profissionais e que parte dos profissionais ficou extremamente decepcionada e se sentindo desvalorizada. Então, assim, o mesmo problema que a gente tem na educação, olha, tem que cumprir os 25%, a gente tem na saúde, verba carimbada, tem que cumprir. Entrou mais recurso, tem que cumprir. E aí faz o quê? Vamos distribuir? E como distribui? Né? O ideal seria que a gente tivesse um planejamento e investimentos sendo pensados numa hipótese dessa, né? Já sabendo que seria bem real, né? Esse aumento, esse superávit de recursos aí entrando nos 25% do orçamento da educação, que tivesse um planejamento para além dos 25%, né? E não somente os 25%, porque aí se a gente tem que cumprir os 25%, já está planejado. E sinceramente, eu acho que há uma dificuldade muito grande, né, entre as secretarias, e em especial a educação e a saúde, né, que tem o recurso carimbado, de trabalhar com o orçamento, que é pensado muito na Secretaria de Finanças, mas muito pouco pelas duas pastas, né, que simplesmente entendem que vão cumprir. E aí a gente acaba pecando nesse planejamento de algo que virá a mais, né? Eu acho que a compra dos imóveis já foi pensado nesse algo que virá a mais, mas foi muito diferente, né? O que tinha sido planejado inicialmente para a quantidade de recursos extras que entrou. E aí a gente vê essa aberração de investimentos na educação acontecendo da forma como aconteceu e surpreendendo a todos, né? Eu falo, a gente foi surpreendido, a gente se sentiu fora do processo, nós tivemos uma discussão inicial em agosto que nunca mais aconteceu e a gente foi vendo diariamente, né, as publicações em Diário Oficial de desapropriações, que já numa análise prévia, né, que não é uma análise que está sendo feita pela Comissão de Educação
educação ainda é uma análise que está sendo feita pela Comissão de Fiscalização, né? Mas já apontando que não se trata de desapropriação. Porque desapropriação é algo do interesse da prefeitura. Quando você tem uma imobiliária trabalhando para captar imóveis e tudo mais, a gente está falando de compra e venda. E aí se descaracteriza um pouco isso e a gente vai para uma outra discussão que virá ainda no início desse ano, com certeza absoluta. Vereadora, aproveitar a sua presença aqui conosco na Rádio TV Câmara. Chegamos ao final do nosso bate-papo. A gente esticou um pouquinho mais com temas importantíssimos, né? Mas não poderia deixar de, em função da importância da fala, além da Comissão de Educação, ou seja, além desse tema que nós estamos discutindo, que é estratégico aqui, a ponderação final da senhora, por favor, em relação a esta preocupação particular, que imagino aqui da nossa necessidade de cobertura da missão pública, de transferir para quem é bauruense, pela Rádio TV Câmara, esta sua preocupação, que é dividida por outros parlamentares, de que qual é o destino do governo Suelen? Olha, eu vou ser muito franca. Quando a gente olha para um governo que a gente não acredita, e esse é um sentimento que não é só meu, é de outros parlamentares e é de muitos bauruenses, né? Eu acho que há um sentimento de que a cidade hoje não tem, né, um planejamento, e olhe bem, nós estamos falando no início de um governo, porque foi o primeiro ano, né? Eu falo primeiro ano é o ano do arranque. Governo que não tem arranque não chega em lugar nenhum. Esse governo não teve arranque. Teve muita conversa e nada de execução. Ah, mas é a pandemia. Olha, outros governos estão na pandemia e estão tendo arranque. Basta olhar cidades aqui da região. Basta olhar cidades do porte de Bauru. Então, assim, a gente pode olhar para esse governo com o meu olhar, que é alguém que olha com uma visão mais política. A gente pode olhar para esse governo com uma visão mais de quem usa serviços públicos e está sentindo diariamente as deficiências desse governo. A gente pode olhar sob um aspecto regional, né? E aí a gente acompanha muito o que os prefeitos da região têm dito a respeito da liderança de Bauru, que não existe. Bauru deixou de ser líder, ela só é líder porque ela é uma cidade maior e porque administrativamente muito do estado está em Bauru, mas ela não lidera. Ela não tem diálogo com as cidades da região. E essa visão também é uma visão dos prefeitos da região. Então, eu acho que quando a gente vai olhar, e se a gente olhar para os governos também, né? Como é que o governo estadual, por exemplo, olha para Bauru? Essa visão, ela é uma visão ruim. Ela é uma péssima visão da cidade de Bauru. Então, assim, quando a gente não acredita que isso vá mudar, e é o meu caso, eu não acredito que isso tenha conserto. Não acredito. Porque a gente precisaria ter alguém em condições de consertar tudo isso. Mas alguém que delegou as responsabilidades para uma equipe que mal conhece, porque não conhecia. Nós temos secretários que foram contratados por currículo, né? Então, assim, uma visão completamente diferente de alguém que está na política. A visão técnica é extremamente importante. Conhecer a cidade é mais importante. E ter uma visão política é extremamente importante. Não são só técnicos, né? Pessoas de fora de Bauru cuidando da cidade de Bauru. Eu não estou falando de pessoas que vivem em Bauru há tempos, né? Que tem um coração bauruense, um zelo pela cidade, que conhece a história da cidade, as pessoas da cidade, que respeita, né? Toda uma vida de cidade de Bauru.
Nós estamos falando de pessoas que chegaram aqui, que assumiram papéis importantes e que desconhecem toda a história, né? E aí eu estou falando a começar da prefeita. Né? Então, se a gente não tem uma liderança que consiga consertar tudo isso, não vai ser consertado. Eu não acredito. Então, é muito triste tudo isso. É muito triste. Eu acho que a Câmara terá um papel extremamente importante agora em 2022. Sempre teve, mas agora em 2022, extremamente importante, né, de discutir realmente os rumos dessa cidade e, de alguma forma, tentar consertar o que o Executivo não vai ter condições de consertar. Infelizmente. Muito obrigado à vereadora Chiara Ranieri, que conversou conosco, sobretudo em relação à questão de alguns pontos específicos da Comissão de Educação que ela preside, de uma demanda estrutural da cidade, lógico, com as questões mais prementes do final do ano, do início de 2022, mas também com a preocupação em relação ao todo da gestão municipal. Você encontra este programa na íntegra para acompanhar também na TV Câmara, no YouTube. É só clicar em vídeos. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rádio e a TV Câmara Bauru. Até a próxima.